Olá, tudo bem? Meu nome é Raimundo Carlos, sou acadêmico do curso de Filosofia da UEMA, Barra do Corda. Vim aqui aplicar uma microaula sobre o materialismo, história dialética de Karl Marx, né, como exigência da disciplina de História da Filosofia Contemporânea, né, e vim aqui, peguei esse tema e vou tentar explicar do jeito mais breve e, vamos dizer assim, mais claro possível, né, para quem possa assistir, né? Então vamos lá aqui ao nosso tema, né? Então, Karl Marx, materialismo histórico e dialético. Nós temos aqui uma pirâmide, a burguesia, e embaixo nós temos aqui o proletariado. Então, Karl Marx divide a sociedade em burguesia e proletariado. Para Karl Marx, a burguesia seria o que? A classe dominante. Ele chama a burguesia também de superestrutura, né? Observe bem. Para Karl Marx, a burguesia é aquela que domina os meios de produção. E quem seria o proletariado? Karl Marx chama o proletariado de estrutura. E quem que seria o proletariado? Seria aqueles que vendem o seu trabalho. No caso, para Karl Marx, o proletariado seria quem? Seria no caso, as pessoas que são dominadas, né? A visão marxista sobre as classes sociais é essa, né? Sempre um grupo dominante e um grupo dominado. E o que é interessante, o grupo dominante, que seria no caso a burguesia, é a que produz o quê? A ideologia, né? Que produz a ideologia que depois o grupo, né, proletariado vai seguir. Uma coisa que é interessante falar sobre Karl Marx é que ele fala que essa ideologia que é produzida pelo grupo dominante, no caso a burguesia, é uma ideologia falsa, né? Que ela tem só a aparência de realidade. Então ela não existe na realidade em si, ela só tem a aparência de realidade. Com relação à dialética marxista, a dialética marxista é baseada na dialética hegeliana. Para Hegel, né, a dialética sempre está em movimento. Mas por que ela sempre está em movimento? Porque ela sempre está baseada em movimentos contraditórios, né? Então a contradição faria com que a dialética sempre estivesse em movimento. Nós podemos citar um exemplo, né? Um exemplo bem simples, para que vocês possam entender sobre a questão da dialética hegeliana, que vai ser usada por Karl Marx. Por exemplo, a vida e a morte, né? A vida e a morte, né, seria um ponto de contradição, né? A questão do explorador, o explorado. Então sempre teríamos nessa luta entre grupos diferentes, né? E isso faz com que a dialética sempre esteja em movimento. Karl Marx ele vai afirmar que a nossa vida é determinada pelo quê? Pela materialidade, né? Então nossa vida material determina a nossa materialidade, né? Então nós temos o que? Uma vida limitada pelos meios de produção, pela como eu produzo, né? Aquela divisão entre pobre e rico. É como se dissesse assim, o pobre, né, o filho de um pobre, não vai ter as mesmas condições ou vai ter a mesma história, né, a mesma vivência do que propriamente o filho de um rico, né? Essa é a visão marxista, né? Karl Marx ele fala que isso tudo aqui podemos colocar, né, na dialética marxista, dividir em 3 pontos interessantes, né? Nós temos aqui a tese, né, que seria a afirmação, a ideia, e antítese, que seria a ideia, seria que uma ideia contrária à tese, né, que seria a oposição, né? Se lembre que a dialética marxista é baseada em contradições, né? E desse embate entre tese e antítese surgiria o quê? A chamada síntese. O que seria a síntese? Seria o resultado, né? Do embate dessas duas ideias, nós temos um resultado, e esse resultado seria a síntese, né? Aquilo que poderíamos ainda ver. Então a gente observe que a ideia marxista é toda baseada em questões materialistas, né? Então aquilo que é material vai determinar o percurso e a história das coisas, né? Através dos tempos. Eu espero que tenha ficado bem entendido, né? E muito obrigado.